Para Áries. Áries, o início de dezembro já começa com a lua no próprio signo de vocês, então a lua vai estar em Áries, né, em 23 graus de Áries, e vai ser muito mais relevante caso você tenha um ascendente, a lua ou o sol nesse grau. Se estiver exatamente no grau 23, ou então se estiver entre 21, 23 e 24. Eu prefiro uma órbita menor no que diz respeito à lua, especialmente porque é uma lua crescente. Então, se você tiver planetas aqui, podem ser até outros planetas, né, caso você tenha Vênus, Mercúrio, Júpiter, etc. Saturno também. Então, a Lua, ela vai trazer algum tipo de necessidade emocional relacionada àquele planeta. E vai ser algo mais passageiro, porque a Lua, ela já tá saindo de Áries, mas ainda assim, quem tiver entre, como eu disse, 21, 22, 23, eu acho que até 24, você pode botar 21, 22, 23, 24, no máximo estourando 25. Pode ser que você sinta. Mas quem vai sentir de fato mesmo, são as pessoas que têm planetas de ascendente no grau 23. Outra coisa bem interessante para Áries é que Marte, Sol e Vênus estão em Sagitário na casa 9, e a casa 9 é uma casa de mais facilidade, uma casa de fluir mais fácil, né? Uma casa de sorte. Então, é uma casa de conseguir resolver situações, ou conseguir fazer as coisas fluírem mais rápido. Então, as situações entram na sua vida de forma mais rápida, sem você precisar colocar tanta energia, sem você precisar colocar tanta determinação, força de vontade, ou então, né? Enfim, usar a sua força mesmo, a marcial em especial, que Marte rege você. Então, Marte vai estar aqui junto ao Sol e Vênus logo no início. Então vai trazer foco e força, né? Sol com Marte ele sempre traz o foco e a força direcionado à sua vida, porque não vai ser só direcionado à nona casa e aquilo que a nona casa rege, mas sim direcionado àquilo que você quer fazer na sua vida. Em especial a sua carreira, aquilo que você quer para a sua vida no geral, o Sol representa isso também, então as suas ambições, aquilo que faz com que você tenha vontade de viver. Então o foco vai ser maior, você pode ter muito mais clareza do seu caminho, é bem possível que você tenha uma clareza muito grande no caminho do seu propósito também. E que você, consiga coisas que estavam talvez paradas, ou então você podia estar desanimado com alguma coisa, às vezes não estava dando certo. Com Marte e Sol aqui passando pela nona casa pra você, você vai conseguir, com maior facilidade fazer com que essas coisas aconteçam. Vênus, ele traz também uma capacidade de, não uma capacidade de foco, né, mas uma capacidade de escolhas. Não é o ideal, não é a melhor conjunção, Marte, Sol e Vênus. Não é a melhor conjunção no sentido geral, porque Vênus aqui, ele não fica tão bem junto ao Sol e não fica tão bem junto a Marte. Marte com Vênus vai trazer um lado mais passional, então você vai ter mais paixão, vai ter mais, talvez, energia até, pra levar adiante. E não só a energia, mas também você vai sentir o contentamento, você vai degustar as suas conquistas. Se fosse só Marte ou Marte ou Sol aqui, você poderia botar muita força de vontade, que vai acontecer, mas não degustaria tanto dessas conquistas. Com Vênus aqui, as conquistas, elas ficam mais agradáveis, você consegue degustar mais, né, os frutos, assim, por dizer, dos seus esforços. Então tem esse lado positivo. Mas Vênus, ele, como ele tá combusto, como ele tá junto ao Sol, e Marte, ele também tá em combustão, ambos ficam mais agitados. Então, assim, mesmo que seja um momento de maior clareza, né, de maior foco, existe ainda assim uma leve combustão aqui, onde algumas coisas podem primeiro te estressar, né, pra depois se resolverem. Mas ainda assim é uma casa muito boa, uma casa de sorte, uma casa que resolve as situações rápido. Então, eu vejo isso sendo resolvido com mais facilidade, mesmo que você tenha uma certa ansiedade, porque quando o planeta tá combusto, ele traz uma certa ansiedade e muitas vezes você precisa abrir mão também de alguma coisa que você quer. Então pode ser que você precise abrir mão, de alguma coisa, e Vênus tá aqui e isso vai ajudar. Vênus, junto, né, dessa situação vai ajudar você saber equilibrar, né, e ser pragmático com relação às suas escolhas. Então vai ser bem interessante. Existe um outro lado de, possíveis mudanças inesperadas, isso é comum para Áries. Áries, como um ascendente especialmente, ele traz essa energia de mudanças, de início, né, obviamente, mas também de mudanças dentro da vida. Então mudanças inesperadas, mas coisas que são necessárias para o seu próprio desenvolvimento. Então, possíveis, mudanças, tanto na carreira, né, porque o sol ele rege sua carreira, pode também ser dentro da sua saúde. Você pode necessitar, sim, por exemplo, de uma cirurgia, pode necessitar de uma cirurgia relacionada à área de Vênus, né, aquilo que rege Vênus, pode ser algo também, não necessariamente a cirurgia, mas pode ser, relacionada a, se você for uma mulher, ao seu lado feminino, e se você for homem também, ao seu lado, masculino, no sentido dos órgãos masculinos, né, e pra mulher igual, o item, a mesma coisa. E também existe o lado do para Vênus existe também uma recuperação, uma necessidade de recuperar, né, a vitalidade. E Vênus aqui dentro do signo Sagitário é um signo que dá uma tendência maior a você descobrir, doenças ou então você ficar mais doente. Ele é um pouco difícil de regenerar a saúde, ele dá essa tendência maior a doenças. Então, tem um lado positivo, mas Vênus ele não tá muito forte aqui para conseguir regenerar o corpo, conseguir regenerar enfim, né, o corpo em si ou
se conseguir se regenerar depois de uma cirurgia, ou então se regenerar depois de algo inesperado que ocorre, e eu falo emocionalmente, psicologicamente. Então é um pouquinho mais difícil de você sair de um estado psicológico onde você se afeta mais quando Vênus ele está em um signo, por exemplo, como Sagitário. É um signo realmente mais difícil. Porém, continua sendo Vênus, né? Então ele vai trazer algo de positivo. Caso ele, né, caso a vida retire de você alguma coisa dentro dessa questão de ser mudança inesperada, Vênus ele vem como um conforto de alguma forma. Então ele traz um lado de conforto pra você. E pode ser às vezes coisas bobas, como assistir um filme que você gosta, sair com amigos, enfim, ter um romance rápido, né? Porque Marte está junto. Então pode ser algo rápido. Mas eu vejo um foco muito grande na sua carreira porque, né, como eu disse, Marte e Sol estão juntos na nona casa. E na saúde também. Então, e relacionamento sério? Se você já tiver um relacionamento sério e você ainda não se casou, pode ser um momento onde você finalmente faz, né, se você for um homem, enfim, mulher, as mulheres às vezes fazem isso, você pode finalmente fazer o pedido de noivado e casar, ou então oficializar realmente o casamento, que é ligado à nona casa. E Vênus, ele é um planeta da nona casa e de oficializar esses relacionamentos. Algo também bem interessante para Áries vai ser no dia 5/12, 5 de dezembro até 7/12, vocês vão ter na quarta casa uma conjunção de Lua-Júpiter. Não vai ser, é uma janela de oportunidades, na verdade não é algo longo, né, é uma pequena janela de oportunidades passando pela sua quarta casa. Então é interessante para ganhar dinheiro, caso você consiga, né, no seu independente do que você faça. Caso não seja para você dinheiro, é algo relacionado ao seu emocional, então relacionado ao seu próprio emocional, à sua própria base, rever, né, revisitar essa base, não vai ser algo de grande escala, mas vai ser algo que talvez você entenda, né, algo que antes estava te incomodando, algo que você precisava pensar, algo que você precisava sentir, e é um momento bem interessante de fazer isso, para buscar uma resposta mais sábia, ter uma compreensão que às vezes antes você não estava conseguindo ter, talvez você estava com medo de alguma coisa, e essa janela vai ser uma oportunidade de conseguir essas respostas, do seu interior e também de pessoas que têm sabedoria, né. Vai ser bem interessante, é uma janela de dinheiro, é uma janela de bem-estar emocional, então é bem interessante. E é uma conjunção muito, muito boa, é uma conjunção muito auspiciosa. Depois disso, no dia 11/12, a partir das 20h19, eu vejo aqui que muitos planetas, Mercúrio vai entrar no signo de Sagitário, então você vai ter 4 planetas aqui na sua nona casa, e 4 planetas em uma casa em trânsito, ele obviamente ele vai fazer um foco muito grande. E muitos planetas ainda estão combusto, então tem Marte que ainda está combusto, Vênus ainda está combusto, então essa primeira energia, ela continua com energia de estresse, uma energia de agitação, uma energia ainda de ter que abrir mão de alguma coisa, de fazer concessões. Com Mercúrio aqui, ele vai ajudar bastante na área analítica e vai ajudar bastante você a administrar qualquer problema que você tenha, né, qualquer situação dentro de um relacionamento, dentro da sua carreira, com o chefe, com, amigos, com irmãos ou irmãs ou primos ou primas, pessoas que trabalham pra você, até mesmo com relação ao seu pai pode ter algum problema, ou você pode ter problemas com o seu pai, ou a figura paterna. Então, com Mercúrio entrando aqui, ele vai ajudar muito na questão de administrar a sua vida, e ele também vai ajudar muito na questão analítica. Como o Vênus ele tá combusto, ele diminui bastante a capacidade de discernir as situações, né, de você, sentir aquilo que de fato você precisa fazer. E Marte também, que é o racional, e rege você, ele vai estar combusto, então a mente ela fica mais agitada e muitas vezes, e está em um signo de fogo também, então você pode e já tem tendência de Áries mesmo de ser impulsivo, então fica muito mais essa energia fica muito mais impulsiva, muito mais agitada, né, porque ela tá muito próxima ao Sol e ela tá literalmente, não literalmente, mas ela tá queimada, então você imagina como se você tivesse queimado, seu corpo tivesse queimado e você tá, sei lá, você passou o dia inteiro no sol, na praia, e você tá cheio, tá, sei lá, seu corpo tá todo dolorido, então você imagina que o planeta ele tá ali agitado, ou na verdade essa área da sua cabeça tá agitada e tá te incomodando, e você tá com aquele incômodo e não consegue focar tão bem. Então isso seria basicamente um planeta em combustão. Como a gente talvez tenha essa experiência, né, a mesma coisa de quando existe um eclipse. Então essa energia do eclipse irritando o corpo, deixando o corpo agitado, é uma energia também de combustão, de como você pode sentir uma combustão, planetária. Então Mercúrio não vai estar combusto, e vai ser bem interessante porque ele vai se alinhar ao Sol, né, ele vai ficar próximo ao Sol, e quando o Mercúrio ele tá próximo ao Sol sem combustão, ele ajuda muito na vida, ele ajuda muito a inteligência, né, ele ajuda muito você a ter clareza daquilo que você precisa fazer. Então vai ser um momento de muita clareza. E ele começa, eu falei, 11/12 às 20h19. Então vai ser uma energia de força para sobrepujar qualquer situação, situações extremas, né, até porque eles estão em constelações muito fortes aqui.
O Sol tá numa constelação muito forte, tá numa constelação de você sobrepujar pessoas que querem o seu mal, de você conseguir botar uma energia extra, né, pra você ter uma vitória, né, por exemplo, ser vitorioso a um projeto que você queira. Tem um lado mais negativo, né, de você poder atrair, certos olhares, inveja e etcétera, mas, isso não vai ser tão relevante, a não ser que, por exemplo, você, eh, tenha um planeta muito relevante pra você aqui. Caso contrário, vai ter um quê? Vai ter uma pitada disso, mas não vai ser tão relevante. O que vai ser muito, muito, muito forte pra Áries vai ser a partir do dia 15/12, às 5h19 da manhã, que é quando o seu regente, que é Marte, ele entra em Capricórnio. Então ele vai entrar na sua 10ª casa, que é, obviamente, um dos trânsitos mais importantes pra Áries, que Marte rege você, e ele vai entrar na casa, né, de maior força. Não só uma casa de força material, mas também de força para você desenvolver a sua vida. Então você imagina que a 4ª casa é uma base, então aquilo que você, né, tem como base quando Marte estava lá em Câncer, ele criou uma base, uma certa base para você, e agora ele tá vindo pra 10ª casa pra construir, né, pra passar da base. Então é como se ele fosse fazer uma casa de fato, então ele vai pra cima. Ele não vai continuar naquela área abaixo, né, ele não fica na base mais, ele vai começar a construir o prédio, enfim, aquilo que você quer construir. Então vai ser bem, importante, porque você ações pra você construir a sua vida, né, construir a vida material, construir a sua vida pode ser a sua vida em qualquer âmbito, né, seja financeiro, seja amoroso, seja aquilo que você quer fazer pra você, começar a focar em algum tipo de estudo. A 10ª casa, ela é sempre uma casa de ação. Então, independente do que, é sempre ação. Aquilo que tá na sua 4ª casa, até mesmo naturalmente, a 10ª casa ela vem aqui, e Marte passando pela 10ª casa, ela vem trazendo o ímpeto de agir, ela vem trazendo a força da ação. Então, 15/12/2025 eu vejo como algo muito mais relevante até do que os outros planetas passando pela 9ª casa, porque apesar de ser uma casa, de sorte, uma casa fácil, e com muitos planetas ali, ela vai ser menos relevante, ela vai ser um pouco mais fraca do que a 10ª casa pra você. Então, vai ser muito mais interessante. Depois disso, a Lua vai entrar em Capricórnio no dia 20 e vai ficar até o dia 22 em Capricórnio. Então, Lua-Marte vai ter um foco muito grande na sua visão. A Lua, ela imagina tudo, então vai ser um momento de você imaginar a sua vida e você também focar. Então, se você não tinha tanta imaginação, ou então se você tá precisando de uma imaginação, ou então você tá precisando, eh, revitalizar, né, a sua imaginação, as suas necessidades, vem a Lua em Capricórnio junto a Marte, fazendo com que você revitalize esse lado, que você tenha uma visão mais ampla e que você consiga realmente focar e, agir de uma forma onde não existe só o foco, né, não existe só o foco de vou fazer, tô construindo, mas existe o foco e a visualização. Então você visualiza, você sabe o que você quer, as necessidades elas ficam claras, e a partir daí você coloca a energia marcial de acordo, com a sua visualização, com aquilo que de fato, né, você deseja fazer e que as suas necessidades elas pedem. E vai ser não obviamente, como eu disse, vai ser pra tudo, e para o material, e pra sua 4ª casa também, né, pra sua base, para o seu lado emocional, para suas necessidades, pra tudo aquilo que representa a 4ª casa. O Sol vai entrar em Capricórnio, então você vai ter Sol por um período até o dia 22, Lua e Marte na casa 10. Então vai ser um foco total na sua elevação de vida, na sua elevação de carreira, né, na sua elevação também relacionado à sua saúde. Então a sua saúde vai ser um foco também, você melhorar, às vezes não é nada direcionado a médico, ou você precisar fazer uma cirurgia, mas e sim você, começar a treinar, você começar a comer melhor, você começar a agir para ter uma saúde melhor. Então é sempre sobre agir aqui. E você pode ver uma melhora do seu status também, você pode ver algumas mudanças com relação ao seu status, pode ser que, e vai ser uma mudança mais inesperada mesmo, você pode de forma inesperada, receber um aumento, também pode ser coisas positivas, tá, mas algo mais no sentido inesperado. Então mudanças no seu status pode ser para o positivo ou para o negativo. É claro que tudo isso aqui vai depender muito do seu período, né, se o seu período, no seu mapa astral, ele estiver indicando um período mais difícil, um período onde você vai precisar, enfim, vai ter alguma coisa relacionada a doenças, relacionado a casamento, o trânsito ele vai trabalhar, é claro, junto com o período pessoal. Isso aqui é um horóscopo geral. Mas é sempre interessante de ver esse horóscopo geral, e é mais interessante ainda quando está alinhado com o seu próprio mapa. Mas para Áries eu vejo, o final de ano bem interessante, com foco, com uma revitalização também da 10ª casa, né, um foco maior dentro também naquilo que você vai fazer no seu caminho. E um ar também, você vai puxar um ar aqui quando ele passar em Sagitário, quando o Sol passar, né, em Sagitário, quando Marte passar em Sagitário de propósito.
Então vai ter uma energia de propósito chegando pra você, pra te reanimar, vamos dizer assim. Fora isso, o mais importante de fato vai ser Marte entrando no signo de Capricórnio.